não são as pessoas do nosso dia a dia que ele está dizendo. Ele está falando de Moisés, de Abraão, de Isaac, é um capítulo antes. São essas as testemunhas que nos cercam e que mostram para nós o que é uma vida de fé, de confiança, de entrega a Deus, uma vida de testemunho. E muitas vezes nós colocamos um peso sobre a pessoa que a pessoa ela não pode sustentar. Ela não vai conseguir carregar aquilo. Nós estamos vivendo numa época, numa geração. Eu falei outro dia, a pessoa manda um áudio para outro, o áudio é de 1 minuto, a pessoa acelera o áudio. 1 minuto. Então está demorando. Né? A correria, o dia a dia, né? A busca pelos objetivos, por aquilo que precisa alcançar, por aquilo que deseja atingir, acaba esfriando a vida das pessoas. E as pessoas vêm à igreja. E aí o que acontece? Você chega na igreja e muitas vezes você não se abre, você não conversa, você passa suas lutas lá em casa. Porque as lutas, elas começam lá. A maioria das pessoas vem à igreja para buscar uma bênção para o seu lar. A maioria, 99,99999%. E aí, o que acontece? Chega aqui, a pessoa ela não se abre para Deus também, em primeiro lugar para Deus. E depois as pessoas. Por quê? Existem vários motivos. Um deles é o medo de ser acusado, de receber uma acusação. Você vai para o inferno. Tem crente mandando os outros para o inferno, em vez de ajudar o outro. Se continuar assim, em vez de ajudar. Então, o conselheiro cristão é como Cristo. Cristo pegou Pedro, ele sabia como é que Pedro estava depois de ter negado. Porque todo mundo diz assim, eu sou Pedro. Porque parece que Pedro é o top. Pedro é o mais covarde dos apóstolos. Foi o mais covarde. Negou Jesus. Disse, eu não conheço esse homem. E ele disse isso 3 vezes, não foi uma nem 2. E Jesus viu e ouviu ele falando isso. E olhou para ele. Só olhou. Depois pegou ele de canto. Vem cá. Você me ama? Imagino Pedro lembrando. Eu andei sobre as águas. Eu vi esse homem conversando com Moisés e Elias. Lembrando de tudo que ele viveu. Não foi uma vez que Jesus falou, foram 3 vezes. E aí ele mudou. Ele já não era mais o valentão. Tanto que o apóstolo Paulo corrigiu ele na carta aos Gálatas, porque ele se envolveu lá com o pessoal judeu, e aí começou a pregar algumas coisas da lei lá na Galácia, na igreja dos Gálatas. E aí Paulo chegou e repreendeu ele. E não foi escondido. Foi não. Foi em particular não. Foi no meio de todo mundo. Só que aí ele elogia Paulo. Numa das cartas que ele escreveu, ele diz que Deus deu a Paulo uma sabedoria, vou colocar aqui nas minhas palavras, ilimitada. Ou seja, ele podia dizer para Paulo, quem é você? Eu comi com o mestre. Eu andei com Jesus. Porque tem crente assim.
né? Eu comi, eu vivi, eu estou no Evangelho há 40 anos. Quem é você? Só que ele entendeu que Deus estava na vida do apóstolo Paulo. Mas a gente precisa ver Deus nas pessoas. Amém. Diga para o seu irmão, eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você. Né? Eu tenho ouvido aqui algumas mensagens de uns dias para cá, né? Não vou falar de todas, né? Luiz pregou numa quinta-feira aqui e ele pregou sobre Naamã, sobre a menina. Vou falar da menina missionária, né? Naamã levou presa e ela aconselhou a esposa de Naamã, que ela não tinha essa liberdade com ele, a que Naamã fosse até a terra onde Eliseu estava, que aí ele seria curado. Ou seja, ela aproveitou uma oportunidade. Ela é chamada por alguns pregadores de a menina missionária, ela não tem nome. No domingo, o Cido falou sobre o reino de Deus, a prioridade. Né? Nós estamos vivendo aí a geração milênio. Não vou falar da geração milênio. Tá? Aí em Mateus 3,17, Jesus disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino do... Então o reino dos céus já está em nós. Amém. O que é o reino dos céus está lá em Mateus 11:5. Lá Jesus manda uma mensagem para João Batista, perguntou se era ele mesmo. Você vê, João Batista. É por isso que a pessoa não pode criticar um cristão. Ela não pode criticar um cristão. Jesus disse assim, ó, dos filhos de mulher não nasceu um como João. Agora você olha lá para o Antigo Testamento, você vai ver Daniel, você vai ver Elias, você vai ver Abraão, você vai ver Isaac, você vai ver Jacó, você vai ver Moisés, e Jesus está dizendo, nenhum deles é maior do que João Batista. Aí João Batista vai preso. João Batista ouviu a voz de Deus quando batizou Cristo, dizendo, este é meu filho amado. João Batista viu a pomba descer sobre ele, o Espírito de Deus, em forma de pomba. Ele viu isso, mas agora ele está preso. E aí ele duvidou. Pergunta se é ele mesmo. Você faria isso? Não, pastor, que isso? Eu vou com Jesus até o inferno, se for preciso. E aí Jesus falou, fala para João que os cegos veem, os surdos ouvem, o evangelho é pregado. Amém. É o reino de Deus. Amém. Visto que a gente vê, quando você vê alguém expulsar um demônio, o reino de Deus está sendo implantado ali. Amém. Você está tendo uma visão do que é o reino de Deus. E Mateus 12:28. Então, o reino de Deus já está em nós. Amém. Através da pessoa do Espírito Santo. Amém. Diga para o seu irmão, o reino dos céus está dentro de você. É só pôr ele para fora. Então, nós vamos ter aí no dia 28 um café da manhã com a Karen. E hoje eu ia fazer um negócio que o pastor fez, mas se eu fizer aqui, está gravando ali, vai ser um escândalo. E aí não vai poder colocar no YouTube também. Ontem na aula a gente falou sobre isso, né? Usou esse pastor. Ele é um pastor que se converteu há muitos anos atrás, ele foi dar um estudo para jovens. E aí ele ouviu um corinho lá fora, acho que é do Vineyard, do
grupo Vineyard, e ele chorou, estava ele e o filho dele. E aí ele cantou um pedaço e ninguém disse glória a Deus, aleluia. E aí ele falou, eu quero que a mocidade, que todos que estão aqui, porque não tinha só jovem, feche os olhos, porque eu vou cantar um hino que você nem era nascido ainda. Nem era nascido e você vai sentir algo aí diferente. Aí ele pediu para todo mundo fechar os olhos. Quer fechar os olhos? Eu vou cantar o hino que ele cantou. Feche os olhos. Ele começou a cantar assim. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Aí é isso que eu queria. Que você disse. Você está no culto, irmão. Você não está no velório, irmão. E aí ele pregou. E a maioria dos pregadores, se ouvirem aquilo, vão falar só disso. Não vai nem ouvir a mensagem. Porque ele fez isso porque para que houvesse, aí houve um movimento lá e falou, tá vendo? Olha o inimigo aí, que era vascaíno, gente. Ele falou assim, você já ouviu algum torcedor gritando assim, ó? Então, os caras pulam, os caras gritam, né? Os caras... Aí ele foi usando os times de futebol e depois ele começou a mensagem. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja acostumou a um ritual. Sabe? Não, no meu tempo, na minha época, na época de Moisés foi bom? Foi. O mar se abriu, a coluna de fogo, caiu o maná do céu. Só que na época de Jesus, o cego viu, o paralítico andou, ele caminhou, ele não abriu o mar não, ele caminhou sobre o mar. Então é melhor hoje do que foi ontem. Diga para o seu irmão, ontem já foi, hoje é melhor que ontem, amanhã será melhor do que hoje. Amém. Senão você vira um saudosista e aí a vida morre. Mas eu vou pregar a mensagem mais antiga da Bíblia. Mateus capítulo 19. Nessa noite. O verso 9 e 10. A mensagem que todo mundo já pregou, que prega. Todos encontraram o Evangelho segundo escrito. Mateus não, Lucas. Sabia que tinha alguma coisa errada. Lucas, perdão, irmãos. Ninguém falou nada. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Então hoje é terceiro domingo, a gente fala um pouco de missões. Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer. Porque se eu estou aqui nessa noite, é porque alguém me amou. E quando eu digo alguém, eu não estou dizendo que é o Senhor, não. Porque o Senhor, todo mundo sabe que me amou. Mas alguém chamado Claudinei, alguém chamado Mara, alguém chamado Cláudia, alguém chamado Seu Mário, alguém chamado Dona Teresa, alguém chamado Marcelo, alguém chamado Márcia, alguém chamado Marcos. Essas pessoas me amaram e investiram na minha vida. E por isso eu criei em Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Essas pessoas pregaram o Evangelho para mim. Essas pessoas oraram por mim. E por isso nessa noite eu estou aqui, Senhor, te agradecendo por essas vidas que eu jamais esquecerei. De tudo que elas fizeram por mim, pela minha família. E elas não eram de igreja.
mas eram pessoas envolvidas contigo e que me ensinaram a crer no Deus invisível, no Deus que tudo pode, no Deus que restaura lares, que restaura famílias, que restaura vidas, que traz o homem caído, ó Deus, para a sua presença e o levanta e faz dele um homem de família, um pai amoroso, um homem amoroso, uma mulher amorosa. É esse Deus que me foi apresentado, e hoje eu estou aqui grato por essas vidas, Senhor, porque jamais poderei me esquecer daquilo que recebi dessas pessoas. Portanto, amado Deus e Pai, nós lemos aqui a Tua palavra. Fala conosco nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos o Teu Evangelho, a entendermos o plano maior, que é o plano da salvação, e saber, ó Deus, que muitos ainda precisam ouvir essa mensagem no nosso país, neste bairro aonde estamos, aqui nessa calçada. Senhor, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Fala conosco. Pode se assentar. Diga para o seu irmão: alguém precisa de você. Queridos, eu estive estudando isso aqui, já preguei, mas falei, vou buscar algo diferente. E existem duas palavras aqui: buscar e perdido. Vou nem falar buscar e salvar, mas buscar. Buscar quer dizer descobrir, adquirir. Perdido, extraviado, alguém que se extraviou, desapareceu. Que desapareceu era esse homem aqui. Ninguém enxergava esse homem. Nós ouvimos esses dias alguém dizer que a pessoa ela vê e Deus enxerga. Deus é diferente. Nós vemos, só que Deus enxerga. Ninguém enxergava esse homem. Todo mundo via ele. Todo mundo conhecia a família dele. E Jesus, ele está entrando numa cidade que foi amaldiçoada lá no Antigo Testamento. Só que aí Jesus entra e tira a maldição de Jericó. Porque aonde Deus chega, a maldição tem que sair. Amém. Aonde Deus chega, não existe lugar para pecados. Ele vai tirando. Ele vai tirando. Esse homem aqui, ele era conhecido, ele era visto pelas pessoas, né? Ele tinha outra coisa que é no final da mensagem. E ele teve esse encontro aqui. Por que ele teve esse encontro? Porque Jesus, ele veio com um propósito na terra. Jesus, ele não tinha o propósito de ser rico. Jesus, ele não tinha o propósito de ter uma casa. Tanto que ele foi sepultado num sepulcro emprestado, porque não ia ficar lá mesmo, né? Então ele não precisava ter ou comprar sepulcro como as pessoas fazem hoje. A pessoa, em vez de investir o dinheiro nas pessoas, investe lá no cemitério para ter um lugar. Você morreu, filho, pode jogar em qualquer lugar aí. Morreu, né? Acabou o luxo, né? Acabou o desejo de usar a roupa de marca, o calçado de marca. Então Jesus, ele veio com um propósito. Ele não cursou a faculdade em Jerusalém. Ele não namorou e nem tentou despertar esse desejo. Ele conviveu com as pessoas, mas ele tinha um plano.
Ele tinha um propósito. E ele não contou para os discípulos. Ele acordava eles de manhã e dizia, ó, vamos para tal lugar. Ele não falava o que ia acontecer. Né, irmãos? Deus tem coisas que é para ele. E talvez nesse dia aqui os discípulos falaram assim, onde nós vamos? Não, vamos sair. Vamos para Jericó. Né? E a multidão junto. A multidão atrás. Será que naquela multidão não tinha alguém perdido? Será que naquela multidão não tinha alguém que não sabia porque estava ali? Irmão, eu tenho que saber. Eu tenho que saber que eu sou um salvo, como eu falei aqui. Eu tenho que saber que eu sou filho de Deus. Amém. Eu tenho que saber essas coisas. Essas coisas têm que fazer parte da minha vida. E Jesus, ele veio com esse propósito. Hoje o propósito mudou. Né? Eu falei assim outro dia aqui, aonde a mulher perdeu a dracma? Aonde a mulher perdeu a dracma? Não foi no mundo. Aonde o pai perdeu o filho? Dentro de casa. Foi dentro de casa. Não, o mundo me atrai, o mundo. Não. Por que o filho voltou para casa? Porque ele era bem cuidado. Ele sabia que ele era amado. Ele sabia, meu pai me ama. Meu pai sempre procurou me dar o melhor. Meu pai me amou, meu pai me ajudou, meu pai fez isso, fez aquilo. É por isso que ele voltou. Porque se o pai espancasse, se o pai dissesse, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, você não vai dar nada na vida, ele não voltava. Ele ia viver que nem muitos vivem aí e não querem voltar para casa. Se você quiser levar, ele não vai. Eu estou mentindo? Não. Então, esse homem aqui também, jamais ele esperou por isso aqui. Ele vivia só. Ele era considerado um traidor. E nos nossos dias, pelos crentes também. Os crentes iam dizer, olha lá, crente. Porque crente, em vez de falar para quem não é salvo, ele fica falando para quem é salvo. Em vez de pregar para quem não é salvo, ele fica pregando para quem é salvo. Para quem já conhece Jesus, fica procurando defeito, falhas, erros. Fica procurando essas coisas. E aí Jesus, ele vai em Jericó com um propósito. Ninguém sabe. Pedro não sabe, João não sabe, nem Zaqueu sabia. Zaqueu saiu de casa para ver. Ele queria ver. Só que Jesus enxergou ele. Essa é a diferença. Nós olhamos as pessoas e muitas vezes, e até aqui na igreja, não sabemos o que essa pessoa atravessa dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu quarto, no trabalho. A gente não vive junto. E aí Jesus tinha tempo, que é o que a gente não tem hoje. Irmão, para ganhar uma alma, não adianta fazer movimento em igreja. Para ganhar uma alma, não adianta argumentação teológica. Para ganhar uma alma, tem que ter tempo. Porque é investimento. É investimento. Não existe investimento maior do que no ser humano. Irmão, um pastor estava pregando esses dias e ele está com trabalho na Tanzânia. Eu esqueci o lugar. E país 70% islâmico. Você tem um mapa ali, ó, de missões. Você quer saber se Jesus vai voltar? Você olha aí. Tem mais de 3 bilhões de pessoas que não ouviram o Evangelho. Então você esquece da volta de Jesus. Esquece. Na internet, isso, é aquilo, é não sei o que, é televisão.
Isso aí não evangeliza ninguém. Evangelismo é isso que Jesus fazia. Ele ia até onde a pessoa estava. Ele ia até onde o doente estava. Muitos foram levados até ele por outras pessoas por não terem condições. Aí é outra coisa. Mas normalmente ele ia até onde a pessoa estava. E aqui ele passa um tempo com esse homem. O que foi dito, o que foi falado, nós não sabemos. Nós vamos saber no céu. Mas a Bíblia diz que esse homem se converteu. É o que a Bíblia diz. Jesus disse: hoje chegou salvação nessa casa. Amém. E Jesus viu algo que a maioria das pessoas da época não viam. E hoje vem. Hoje podem ver porque está escrito aqui. Os discípulos não viram. As pessoas do judaísmo não viram. Jesus disse: esse aqui também é filho de Abraão. É seu irmão Pedro. Esse aqui é seu irmão Pedro. Ele é filho de Abraão. Ah, mas o cara usa crack, usa droga. Mas é uma alma que Jesus ama e que Jesus quer salvar. E Ele vai precisar usar a minha e a sua vida. Amém. É a nossa vida que Ele vai precisar usar. É o tempo. É o seu tempo. Onde foi dito aqui, num texto de Provérbios: compre a riqueza, a sabedoria. Compre o entendimento. Compre a instrução. E não a vendas. E eu conversando com o Ricardo no final depois, porque ele estava com os jovens lá, eu falei assim: o tempo, ele é muito caro. Ele não tem preço. Ele não tem valor. Jesus tinha tempo. Por isso que esse homem foi salvo. Porque ninguém olhou para esse homem como filho de Abraão. O pessoal olhava para esse homem como traidor da nação, o mais miserável dos pecadores, porque era cobrador de imposto, era rico. E um texto antes, Jesus fala do jovem rico, e agora ele está dizendo que o rico foi salvo. Então o povo olhava ele dessa forma. Dessa forma. E eu disse para o Ricardo, voltando lá, falei: o tempo, ele não tem preço. Eu tenho uma corrente de ouro, eu perco ela, eu ajunto o dinheiro, compro outro, sem problema. Agora o tempo, se eu perdi, eu recupero. Por isso que ele é caro. E tem que investir para ganhar uma alma, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém. Só existe festa no céu quando alguém se converte. O céu não faz festa porque eu arrumo um melhor emprego, um melhor trabalho, porque eu prego bem, porque eu canto, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante. O céu só faz festa quando uma alma é salva. Amém. Quando uma alma se converte. Então o tempo é valioso. Eu falei, para adquirir sabedoria, entendimento, instrução, como diz Provérbios, você vai ter que usar tempo. Vai ter que estudar. Vai ter que investir como crente, comprar Bíblia, comprar dicionário bíblico, comprar livros, ler, se preparar. Isso é investimento. Por isso que Salomão disse: compre, porque você vai adquirir. Você vai alcançar isso. Eu já vi gente que não estudou em lugar nenhum e já pregou em faculdade, já deu palestra em universidade. Em universidade aqui no Brasil. Por quê? Porque investiu na sua vida. Investimento. Jesus, ele investiu nesses homens.
Ele os levou até lá para mostrar isso que vocês vão fazer. Eu vou embora. Vocês estão vendo esse homem aí? Ele é filho de Abraão, que nem vocês. Que nem você, Pedro. Que nem você, Mateus. Que nem você, Tiago. Ele é filho de Abraão. E ele estava perdido, mas hoje ele foi achado. Ele não foi achado por Pedro, ele não foi achado por João, ele não foi achado por Tiago, ele não foi achado pelos pregadores do século XX. Ele foi achado pelo Messias, pelo Salvador do mundo, por aquele que morreu na cruz do Calvário. Foi ele quem achou este homem. Ele viu, ele enxergou esse homem. Irmão, a gente precisa enxergar as coisas. A gente tem uma opinião formada. A pessoa pergunta, a pessoa já vai direto para a resposta. Ela não espera aquela pessoa conversar. Ela não espera, como eu falei, o rapaz cantou o hino do Flamengo. Mas você ouve a mensagem, é uma mensagem extraordinária para jovens. É uma mensagem. Ele pregou aqui no Sumaré, no Inconformados da Quadrangular. Ele era da favela lá no Rio de Janeiro, não é a Rocinha, não. É o Complexo do Alemão. E aí o pessoal falava do cabelo comprido dele, os crentes. Falava da roupa, porque ele era roqueiro, Led Zeppelin, essa turma toda aí. Mas aí um dia, alguém disse para ele assim, ó, Deus ama você. Ele falou, já vem falar, daqui a pouco vai falar do meu cabelo. Não, Deus te ama assim, assim. Não falou. 6 meses ele foi na igreja congregar. Ele ia de manhã, à noite, samba, pagode, cocaína, maconha e todo tipo de droga que o Complexo do Alemão pode te oferecer. 6 meses. Hoje era pregador. Glória a Deus, meu Pai. Acabou. Talvez alguém pode ter dito, você não vai mudar nunca. Mas ele foi acolhido. Esse homem aqui, ele era isolado do povo. Ele não podia participar das festas. Ele não tinha com quem conversar. Ele não tinha com quem compartilhar as suas angústias, a sua aflição. Porque o Império Romano não queria saber dele, queria saber dos impostos. Você recolheu? Entrega. Judeu, nem pensar. É o traidor. É o miserável. Está roubando de nós. Né? Mas você vê que ele conhece a lei. Zaqueu conhecia a lei. Se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu devolvo. Era a lei que foi dada a Moisés, que Moisés deu ao povo. Eu devolvo 4 vezes mais. Ou seja, Jesus não pediu. Não precisou pedir. A presença de Jesus fez ele se derreter. Irmão, o que faz uma pessoa se converter ou mudar de vida é a presença de Cristo. Amém. Cristo tem que estar presente na minha vida, Amém. no meu lar, na minha família. Eu tenho que trazer a presença de Cristo para dentro da minha casa. Amém. A Débora, o André, a pastora, eles vão ter que me ver orando, me ver buscando a Deus, me ver falando do amor de Deus para as pessoas, me ver tratando bem as pessoas. A Débora ouviu do meu sobrinho, acho que é do meu sobrinho, que eu fui lá no barraco de um traficante. Eu era crente já, quase que eu desvio por causa do meu sobrinho. Por causa do meu sobrinho, foi eu que falei. Eu nem lá em Mauá estava, nesse dia. Ele comentou. Então, o que acontece? A presença de Deus começa pelo homem. O homem é o sacerdote do lar.
É Ele. E Jesus, Ele está aqui dentro da casa de Zaqueu. E Ele está dizendo assim, ó, Ele é filho de Abraão. Ele é filho de Abraão, igual vocês. Igual eu também. Porque Jesus era homem. Né? 100% homem, 100% Deus. Então, como ganhar as almas? Como trazer as pessoas para a igreja? Tendo tempo. Se não tiver tempo, Deus arruma um jeito. Deus arruma uma maneira de... Às vezes a pessoa está vivendo só para as lutas. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. A luta continua. Quantas almas ganhou? Quantas pessoas evangelizou? Quantos lares foram visitados? Né? Quantos funerais participou lá e deu uma palavra? É essa a pergunta. Não é as lutas. Deus conhece as minhas e as suas lutas. Deus conhece as nossas mazelas. Você ora, você fala com Deus. Deus já sabe disso. Mas é o tempo. Jesus, ele veio e nada tirou ele daquilo que ele veio fazer. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? A humanidade. Não era só Zaqueu, era eu, era você, éramos nós. Nós estávamos perdidos e fomos achados por Deus. Mas alguém orou por você, alguém pregou para você, alguém investiu tempo na sua vida. Na sua vida, para você estar aqui essa noite. Alguém fez isso. Alguém veio à igreja, alguém se ajoelhou aqui no culto de oração e disse: Senhor, salva a minha família, salva meu pai, salva o meu vizinho da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, salva este bairro, salva esse país, muda a história dessa nação. É o que o povo fez, o povo pediu, Deus mandou o Messias. E ele veio com esse propósito. Ele não balançou nem para lá nem para cá. Era aqui. Eu imagino os discípulos olhando, que eram donos de comércio, e vendo Jesus dizer assim: ó, hoje a salvação chegou. Amém. Que esse ladrão miserável aí, é o que as pessoas dizem. É o que as pessoas disseram quando eu voltei para lá. Esse rapaz agora é crente. Aí me viram na porta de um bar. Eu estava com um rapaz que ele morreu com AIDS. Estava pregando para ele. Aí o irmão passou, era um dia de sexta-feira, tem culto na Assembleia que a minha mãe congrega. O irmão gritou: paz do Senhor, irmão. Eu ergui a mão. Aí passou alguns dias, esse irmão veio conversar comigo e disse assim: eu te vi lá no bar. E a maioria dos crentes que passasse ali ia dizer: irmão se converteu? Porque as pessoas só veem, elas não enxergam. Elas não enxergam. Deus enxerga. Ele falou: eu sei que você estava pregando para ele. Esse rapaz é um pregador. Então, Zaqueu, ele desceu rápido, diz o texto, ele desceu rápido quando Jesus chamou. Ele teve pressa, porque ele tinha uma necessidade. Ele falou: aconteceu um milagre. Já era um milagre, porque ninguém ia na casa dele. Judeu nenhum ia lá. Nenhum. Pedro nunca foi, né? João nunca foi, Tiago nunca foi. Mas agora ele desce rápido, fala: alguém vai entrar na minha casa. Alguém vai entrar no lugar onde eu vivo só, onde eu vivo isolado. Alguém veio até mim. Hoje as pessoas estão esperando o povo vir. Dentro da igreja esperando o povo vir. Né? Abre-se igreja, como se abre-se bar. Faz propaganda e vem, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Deus vai te dar salvação.
Você vai ser salvo. O primeiro lugar é isso. O resto é mudança. A pessoa ela vai mudando de vida. Ela vai aprendendo. Então Zaqueu, que vivia isolado, que não conversava com ninguém, agora ele está com a casa cheia. Já é um milagre. Eu imagino a felicidade dele, a alegria dele, falando: Jesus que foi prometido vai entrar na minha casa hoje. Amém. Então tem gente que não tem alegria na presença de Cristo. Tem gente que chega na presença de Cristo chupando limão, né? Eu sempre falo isso quando você fala assim: irmãos, vamos orar em espírito. O irmão faz assim. Não é isso que é orar em espírito. Não precisa fechar o olho para orar em espírito. Para orar em línguas. Posso orar em línguas aqui agora. Agora. Que é algo que Deus me deu. E eu tenho certeza disso. Então eu não preciso sentir nada. Eu não preciso sentir nada. É isso que o cristão... Agora Zaqueu, ele sentiu alegria. Ele recebeu Jesus com prazer. Ele era um pecador. Era o homem mais santo que estava diante dele. O mais santo, santo dos santos. Mas ele recebeu ele com alegria. Às vezes a pessoa diz assim: aquela pessoa ali é espiritual. Então ela tem medo, parece que tem medo da pessoa. É igual você. Jesus estava dizendo: Zaqueu, eu vou comer na sua casa, eu sou gente. Vou dormir lá hoje. Porque eu tenho sono também. Eu também durmo. Aí Zaqueu, feliz, alegre nas minhas palavras. E aí ele pega e faz essa declaração aqui para Jesus: se eu defraudei, ou se eu roubei alguém, ou cobrei a mais alguma coisa, se, não era que ele fazia, está dizendo se. Se aqui é de dúvida. Eu devolvo 4 vezes mais. Já vendo metade dos meus bens, o cara tinha pouco dinheiro. Vendo metade, dou aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais e ainda ia continuar rico. É aí que está o arrependimento. Glória a Deus. Irmão, não existe mudança de vida sem arrependimento. O arrependimento é o meio que Deus usa para mudar a nossa vida. Amém. Não tem como o reino de Deus ser implantado na minha vida se não houver arrependimento. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que me arrepender. Isso é um pedido, não meu, mas do próprio Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, eu sou o reino. O reino sou eu. Foi Ele quem trouxe o reino. Ele mostrou o que é o reino dos céus. Você não via Jesus correndo. Você não via Jesus preocupado. Você nunca ouviu Jesus dizer não posso. Você nunca ouviu Jesus dizer não dá. Você nunca ouviu Jesus dizer: ó, eu tenho um problema para resolver, depois eu vou. Você nunca ouviu isso. Não tem jeito, não há saída. Por quê? Porque é o reino de Deus. E o reino de Deus é o que aconteceu na vida de Zaqueu. É gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Zaqueu ficou alegre, ele ficou feliz. Ele diz: agora eu sou salvo. E quem falou que eu sou salvo não foi o pastor Carlos lá da Vila Rica, não foi o Billy Graham, não foi o Jimmy Swagger, não foi o David Wilkerson, não foi Gesiel Gomes, não. Quem falou que eu sou salvo foi Jesus Cristo, o Senhor. É Ele quem confirma a salvação dentro do nosso coração. Salvo não é perfeito, mas caminha para a perfeição. Ele mudou de atitude, se alegrou, ficou feliz.
Porque recebeu pessoas dentro da sua casa. Pessoas foram acolhidas na casa de Zaqueu. Ele nunca tinha tido isso. Irmão, existem pessoas, como eu falei desse pastor na Tanzânia. A mulher, ele é missionário lá. Lá não tem hospital no lugar que ele está. 70% do país é islâmico. Né? E aí, a mulher vai ter... O rei chamou ele, que tem rei lá. Chamou ele e falou assim, ó, nós precisamos da sua ajuda. Ele é missionário. Precisamos construir um hospital. Por quê? Porque as mulheres aqui, elas não conseguem ter os filhos. Elas vão para debaixo da árvore, o filho nasce, as hienas vêm, arrastam o filho e comem. Está ruim no Brasil? Agora ele falou assim, o Brasil é rico. Esse é o problema do Brasil. Porque o brasileiro, quando vai comparar o Brasil, ele compara com a Inglaterra. Não dá. É a moeda mais cara do mundo. A libra esterlina. O Brasil, aí vai comparar com a Alemanha. Também não dá. O marco alemão é caro. O dólar. Mas você vê isso aí. A mãe tem que ficar com o filho de 1 ano de idade e tem que vigiar o filho, porque senão as hienas comem. Comem as crianças. Aí ele falou, bom, aí Deus falou dentro dele, fala que você vai construir o hospital. Porque o João Calvino, um dos pais da igreja, ele dizia, onde tiver uma igreja, tem que ter uma escola. Era a ideia dele. Aí ele falou, vamos fazer. Eu vi a foto do hospital, vai inaugurar dia 6 de junho agora. 6 de junho, a presidente do país vai estar na inauguração. Ela pertence ao Islã, mas ela vai estar lá, usar burca e tudo. Por quê? Porque alguém amou aquele povo. Aí ele mostrou as crianças. Deus falou para ele, faz um trabalho com crianças. Aí ele andando na rua, Deus falou, faz arroz com feijão. Assim. Eles não têm. Ele tem um trabalho em Moçambique também. Ele leva o pessoal e está treinando para mandar os obreiros pregar aqui no Ocidente. O Ocidente está em queda no Evangelho. Sabe o que é o Ocidente? Né? Europa, Estados Unidos, Brasil, tudo pertence ao Ocidente. O Ocidente está em queda. A igreja do Martinho Lutero está ordenando pastores gays. Martinho Lutero é o pai da reforma protestante. Você é crente hoje porque o Martinho Lutero um dia criou a reforma. Na igreja dele, na igreja do João Calvino também. A mesma atitude, tudo isso na Europa. Já chegou nos Estados Unidos, no Brasil, está aí já algumas coisas. Não tão forte como lá. Você não acha uma igreja nos Estados Unidos com 100 pessoas dentro. É difícil. Então, a igreja do Brasil precisa orar. Precisa cumprir isso aqui que Jesus está falando. Nós temos gente aí na rua. Cido viu o filho da Andréia assim. O filho da Andréia teve quinta-feira aqui no culto. Hoje ele deve ter ido embora lá para o lugar de onde ele veio. Falou para mim aqui dentro, eu fui liberto, pastor. Eu fui liberto. Um rapaz que disse um dia assim, ó, eu vou no culto, mas não quero que ninguém pergunte nem o meu nome. Então, Jesus ele foi até Zaqueu. Ele não esperou Zaqueu vir até ele. Ele foi. Ele disse, eu vou na sua casa hoje. Teria muitos lugares para ele ir, mas havia um propósito. Às vezes nós estamos lutando com problemas. Com problemas.
em vez de investirmos em almas. Investirmos em alguém. Senhor, esse ano eu vou orar, quero ver aquela pessoa salva. Eu quero ver. Eu falei isso um dia com um pregador lá na casa da minha mãe. Falei, no aniversário dela, falei, minha mãe não morre. Essa é a minha oração. Antes de ver o meu pai salvo e meu irmão voltar para a igreja. Ela não viu meu irmão voltar, mas ela viu meu pai descer as águas do batismo. É aqui, ó. Fala pro seu irmão, é aqui, ó. Você vai usar para abençoar a pessoa. É aqui que você abençoa seus filhos. Meu filho é uma bênção. Eu conheci um rapaz, uma vida destruída. Ele chegava na casa, ele chegou um dia na casa da mãe dele, a vizinha estava aqui, ó. Ele não tem jeito, ele é assim, assim, assim. Ele entendeu, é de mim que ela está falando. Aí a mãe dele falou assim, Deus vai salvar ele. Aí ele entrou, todo sujo, estava morando já na comunidade lá, no oratório, no meio dos caras lá. Viu os caras cortar a cabeça do Ivan, viu despedaçar o corpo, distribuir em Mauá inteiro. E aí, quando ele entrou, a mãe dele falou assim, Deus falou para mim que você vai ser um pregador. Eu vi um vídeo dele na praia, com um grupo de homens da igreja. Grupo de homens da igreja. Assim, ó. Ele dizendo assim, ó, esse aqui era isso, era aquilo, esse aqui era isso, era aquilo, esse também, esse. Eles fazendo uma festa lá na praia. Ele levou o pessoal, ele comprou um ônibus para todo final de semana numa área de Mauá lá e é o pregador. O médico falou para a mãe dele, você vai morrer. Ela falou, não, enquanto eu não ver esse menino salvo. Tá aí, é aqui, ó. A gente está lutando com os mesmos problemas. E Jesus, ele veio com uma missão, ele cumpriu ela. Amém. Ele cumpriu ela porque você está aqui essa noite. Amém. E ele vai abençoar a sua vida. Amém. Ele vai te dar sabedoria. Ó, a gente precisa ser sábio no falar com as pessoas. No comunicar o Evangelho. O Evangelho é graça. O Evangelho não é juízo. Juízo vai acontecer depois do milênio. Aí sim vai haver juízo. Mas Evangelho é boa notícia. Amém. Leve uma boa notícia para a pessoa. Diga para ela que Deus vai salvar, que Deus vai curar, que Deus vai libertar. Não, Deus não mandou dizer, pregue o Evangelho. O Evangelho é isso. Amém. O Evangelho é isso. Eu vi um negócio esses dias e falei, eu não faço isso. Falaram dentro de um carro. Vindo do interior, disseram assim, ó. O tio cura, eu. Falei, eu? Meu Deus, eu não tive um infarto, mas eu quase morri. Eu curei eu mesmo. Então, quem cura é Jesus. Amém. Quem salva é Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E quem vai vir buscar a igreja é Jesus. Amém. A igreja, ela só vai buscar os pecadores, trazê-los aqui dentro, aqueles que quiserem, para que eles possam conhecer o Cristo que nós conhecemos. Não é me conhecer, não é conhecer a Lia, mas conhecer o Cristo que nós cremos e acreditamos. Nós apresentamos Jesus às pessoas. Nós não vamos converter ninguém. Nós não vamos convencer ninguém, nós não vamos mudar a vida de ninguém, o comportamento de ninguém. Zaqueu foi mudado aqui porque Jesus entrou na casa dele. Amém. E hoje Jesus entra na sua casa. Aleluia! Ele entra.
Abre as portas, quando chega lá e diz assim: entra, Jesus. A casa é sua. Fala para ele: a casa é sua, o quarto, o banheiro, o porão, a laje, tudo, o quintal, o vizinho da direita, da esquerda, da frente, é tudo teu. Amém. E eu estou nas suas mãos para ser usado, para que isso aconteça. Amém. Não viva uma vida de culpa. Não viva uma vida de problemas. Jesus é a resposta. Amém. Amém? Vamos nos colocar em pé. Irmão,